falar agora a respeito do filósofo italiano Emanuele Cosse. E aí ele tem um livro, que fala das plantas, e falando que as plantas são vítimas do esnobismo metafísico da nossa cultura, Para ele, as coitadas plantas foram esquecidas, muito por conta da biologia atual que priorizou os bichos, tornando-se zoocêntrica. As plantas foram postas em último plano, talvez pelo fato de nos identificarmos mais com os animais, no caso. Se não são ou se não foram observadas de acordo com o progresso, deveriam pensar, pelo menos, não como coisas, mas como vida que alimenta. Claro que, assim como em outras gravações, eu tentei fazer uma associação do Cosse com os socialistas também, para aproveitar essa questão das plantas. Então, as plantas não precisam da mediação dos outros seres vivos para sobreviver, nem a desejam. Assim também os liberais, anarcocapitalistas e conservadores, pois não desejam o Estado como mediador. O Estado é um parasita e até tem alguma funcionalidade, assim como as plantas que tocam as coisas comidas, transformando substâncias inorgânicas em seu próprio alimento. Os liberais capitalistas também, através da coragem, do movimento, do trabalho, transformam suas vidas em capital, ajudando a outros e sendo assim autótrofos de si mesmos, ou seja, independentes do Estado. As plantas sabem o que é o mundo, por serem e estarem por toda parte. Assim deveríamos crer nos capitalistas, que com sua coragem prosperam, empregam e fazem o mercado girar. Tanto plantas como capitalistas estão no centro do movimento do mundo. E aí abre aspas para a observação de Cosse. Emanuele Cosse. Nosso mundo é um fato vegetal, antes de ser um fato animal, disse o autor em seu livro. O capitalista, o mesmo, e mesmo antes da moeda, da barganha, no embrião da humanidade primitiva, existia um tipo de comunhão, e essa comunhão esteve longe do socialismo, do comunismo, onde as práticas aconteciam de acordo com os grupos que negociavam de acordo com seus interesses. O autor diz que as plantas conhecem o mundo, e é para elas que devemos perguntar por que elas fazem o mundo. O meio, no caso das plantas, influencia o bem dos viventes, pois sem planta a vida seria impossível. E de outro modo, no modo político, o meio é o meio e nada pode contrariar a busca pelo sucesso. Em outras palavras, nascer pobre não determina o futuro, apenas o retarda. Um dos grandes erros do sistema socialista é tentar enganar o sujeito em relação à classe social, como se tudo fosse estático, e não é. Os viventes produzem o meio em que vivem, disse Emanuele Cosse, ao invés de serem subordinados a ele. Os capitalistas mudaram o mundo, destronando reis, mudaram a lógica do comércio, reajustando sua forma econômica. No socialismo, o Estado é o rei e paga pouco para os seus vassalos. A inércia permeia o universo socialista. Por terem sido doutrinados desde o começo, não desenvolveram anticorpos contra a preguiça. Acreditando nas benesses do rei, entregaram suas vidas em forma de vassalagem, para que dele recebam algumas benesses. Imaginar é se tornar o que se imagina, disse Cosse. Mas a esquerda não quer. Ela quer o controle dos corpos. E como isso acontece? E por quê? Com a repetição contínua. Nos meios de comunicação, nas escolas, nas academias, na arte, na cultura e até na religião. Querem o fim da liberdade para assim impedirem o debate, para que as oposições sejam caladas. Vale a pena lembrar que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Lembrar que uma maioria burra, como diria Platão, e desinformada pode sobrepor grandes entendedores. Vale lembrar que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente.
As plantas, segundo o autor, não param de crescer e de se desenvolver, coisa que a esquerda abomina. É preciso castrar as liberdades, os gostos, as individualidades, as potencialidades, para que o sujeito se estagne em ato ou potência, sem capacidade de transição. Se a semente se subordina ao devir, o feto, aí tratando do assunto aborto por acaso, né? E aí ele falando sobre a semente, né? Se a semente se subordina ao devir, o feto se subordina ao quê, né? Se a semente tem potência de ser árvore, o feto tem potência de ser o quê? Será que as abortistas leram a teoria do ato potência de Aristóteles? O que a esquerda tem com o aborto? Qual seria o motivo de defenderem uma vida sacrificando outra? E assim disse o autor: assim como do interior do germe ou da raiz faz sair e desenvolver o tronco, os primeiros galhos, e destes os botões, as flores, os frutos, outras árvores, assim o ser feto, zigotos, blastômeros, mórulas, blástula, gástulas, ectodermes, mesodermes, placas neurais, tubo neural, são componentes que, desenvolvidos, tornam-se um ser humano completo. Assim como, a partir do século XIX, a filosofia abandonou os bichos e plantas, abandonou também a busca do bom, do belo e do verdadeiro, passando a olhar para o mundo com uma releitura, com o objetivo de desconstrução, em forma de exumação e vingança, a partir da ótica marxista, onde tudo é exploração e economia. E aí, para fechar, o homem deixou de ser a medida de todas as coisas, dando lugar para o Estado. Forte abraço aí, até mais, até a próxima.